Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, o intuito desse vídeo é trazer a solução proposta para o problema escolhido na plataforma BigCloud. O problema trata-se da ordenação por tamanho. Ele é um problema da categoria estrutura de dados e bibliotecas e tem nível 4. Basicamente, esse problema pede que a gente faça a ordenação por tamanho de um conjunto de strings. Ele espera que a gente receba um número inteiro que indica a quantidade de strings imputadas. Esse número pode variar de 1 a 50 e a quantidade de caracteres em cada um dessas strings, dessas listas, também pode variar de 1 a 50. Os caracteres podem ser letras, números ou espaços. Um ponto importante da solicitação desse problema é que se o tamanho das strings for igual a uma string anterior, né, ela deve se manter a ordem original do conjunto. Então, basicamente, aqui a gente tem um exemplo com 4 entradas, cada linha corresponde a uma string, um conjunto de strings. E aqui no último exemplo temos strings com o mesmo tamanho, por exemplo, SJ, SA, DF, né? E aqui nesse outro quadro temos a saída, todas elas ordenadas por tamanho, de ordem do maior para o menor. No caso do SJ, SA, DF, por exemplo, que tem o mesmo tamanho, prevaleceu a ordem de entrada, ou seja, o SJ continua na frente. Mesmo, por exemplo, que o SA, o A, ele seja lexicamente anterior ao J. Né? O requisito do problema é que ele se mantenha uma ordem nesse caso. Então aqui eu tenho o programa submetido, né? Basicamente ficou um programa sucinto. Basicamente consiste em fazer a leitura dos dados imputados na console, fazer a ordenação. Nesse caso eu fiz uma ordenação utilizando a biblioteca SystemLink, solicitando uma ordenação por ordem de tamanho, certo? Esse programa foi submetido no dia primeiro e foi aceito, certo? Eu vou demonstrar aqui a implementação dele e a resolução do problema. Esse aqui é o algoritmo original, então como eu informei, faço inicialmente a leitura da quantidade de strings que vão ser imputadas. Após isso, faço a leitura de cada uma delas, linha a linha. Depois percorro cada uma delas e ordenando as palavras contidas em cada uma dessas strings. Como eu comentei, o C Sharp disponibiliza algumas bibliotecas, o .NET disponibiliza algumas bibliotecas, algumas de ordenação. É possível ordenar de forma crescente, decrescente e levando em consideração, por exemplo, nesse caso, o tamanho delas. Mas eu poderia solicitar aqui, por exemplo, para ordenar de forma crescente, por exemplo. Poderia passar um segundo parâmetro aqui solicitando uma ordenação também de forma fonética, onde o SA, por exemplo, estaria na primeira posição. Então, esse método do .NET ele usa insertion sort para dados até 16 entradas, o heap sort para casos maiores de 2 vezes log de n, onde n seria a entrada, né, o vetor a ser ordenado, e quicksort para os demais casos. E para finalizar a implementação, percorro essas strings ordenadas exibindo da mesma forma que o BigCrowd espera. Então, aqui posso demonstrar a execução desse programa. Basicamente, eu vou fazer as mesmas entradas que o BigCrowd fez e teremos a mesma saída. Certo? A inserção das quantidade 4, as 4 strings, e temos aqui elas ordenadas, então do maior para menor, certo? Então,
essa seria uma forma sucinta usando os recursos que a biblioteca, que a linguagem nos disponibiliza, certo? Mas há a possibilidade também da gente fazer de uma forma mais manual, diria assim. Por exemplo, aqui esse método seria o insertion sort, que é feito na mão. Basicamente, a gente compara a primeira com a segunda com a terceira, e assim sucessivamente. Após a ordenação, também pode exibir as strings da mesma forma. Então, basicamente, aqui a gente pega o índice para percorrer cada uma delas, começando em zero. Então, o próximo índice eu armazeno nessa variável e vou comparar o tamanho da primeira com a segunda. Se a segunda for maior, a gente vai fazer o swap delas. Ou seja, vai colocar na segunda string, vai colocar a primeira. E a primeira vai ir para a segunda. Caso não entre no while, ela vai permanecer no mesmo lugar que estava. Certo? Esse também então, seria uma possibilidade de resolução. Podemos ver aqui a execução do problema também, fazer as mesmas entradas. Aqui. E por fim, temos a execução do problema também com elas ordenadas. A gente pode comparar aqui que essa resolução do problema de forma manual, ela tem a mesma saída do formato utilizando a biblioteca. Na plataforma eu subi a primeira versão utilizando os dados, a biblioteca disponível na linguagem, mas acredito que qualquer uma das duas seria aceita.